Em 1980, Ed e Lorraine Warren foram chamados para resolver o caso de um garoto de apenas 11 anos que tinha sido possuído por 43 demônios. Durante o trabalho de exorcismo, um cara chamado Arne Johnson provocou os demônios e desafiou eles a possuírem a ele ao invés do menino. O resultado? Arne foi possuído e dentro de alguns meses ele cometeu um assassinato a sangue frio. Essa foi a primeira vez nos Estados Unidos que um suspeito alegou estar possuído ao cometer um crime. Mas será que ele estava mesmo possuído? Chegou a hora de você conhecer a verdade. Eu sou o Fábio Jacques. E eu sou Anitta Borges e você está assistindo a história real baseada no filme Invocação do Mal 3. O ano está acabando e esse é quase o último vídeo do ano. É o último vídeo do ano? Não. Penúltimo. Penúltimo vídeo do ano, né? Tem mais um. E a gente quer pedir desculpa pra vocês porque estamos bem enrolados nesse final de ano e não estamos conseguindo subir o vídeo todo domingo, assim como prometido. Mas fiquem tranquilos que a gente vai subir e em 2020 a gente vai resolver isso. Pode ficar tranquilo e, inclusive, resolver isso e postar mais vídeos por semana. Estamos com vários planos aí. Então espera, se inscreve no canal, manda pra todos os seus amigos que curtem terror e mistérios do mundo também seguirem, acionarem o sininho, curtir esse vídeo e deixa aqui o seu comentário ou dica para o próximo vídeo. E em setembro de 2020 chega o tão esperado Invocação do Mal 3, ou melhor, Invocação do Mal, Devil Make Me Do It. E é um lançamento da Warner Bros. Pictures. E o filme deixou todo mundo na expectativa, né? Depois daquela chuva de assombrações em Annabelle 3. Então ficou aquela dúvida, qual será o tema do próximo filme que eles irão lançar? Qual será o tema do próximo filme do Invocação do Mal 3? E é isso que nós trouxemos pra você aqui hoje. E mano, vocês já pararam pra pensar que existem 8 filmes do universo de Invocação do Mal? Família, me ajuda a contar aí. Temos Invocação do Mal 1, 2 e 3 agora em 2020, Annabelle 1, 2 e 3, A Maldição da Chorona e A Freira. São muitos filmes. E tudo isso começou em 2013. Faz tempo, mas não muito. Aquele tipo, tá longe, mas tão longe, mas tão perto, sabe? Exato. Dessa vez, Michael Chaves assumiu a direção e o roteiro ficou por conta de David Leslie Johnson. Devil Made Me Do It é o segundo caso mais famoso dos Warren. Bom, o primeiro vocês já sabem, né? Não preciso nem falar. Esse caso causou tanto que a mídia do mundo inteiro ficou em cima dos caras. Primeiro ele ficou conhecido como Brookfield Demons, ou melhor, Os Demônios de Brookfield, mas depois do julgamento de Arne Cheyenne Johnson, ele mudou de nome e ficou conhecido como Devil Made Me Do It, ou melhor, O Demônio Me Fez Fazer. Mas quem foi Arne Johnson? E o que os Warrens têm a ver com essa treta toda? Calma que o ET Bilu vai soltar a história pra vocês. Se liga. Frisados, primeiro eu vou explicar quem é quem. Arne Johnson era o namorado, agora marido, de Debbie Glatzel. A Debbie é a irmã mais velha de David. Gravem esses nomes. Tudo começou em fevereiro de 1980, quando Arne e Debbie acharam finalmente a casa deles para alugar. Ela ficava localizada atrás dos bosques da rodovia Old Houseville, perto de Brookfield, em Connecticut. Arne com 19 anos, Debbie com 26 e David com 11 anos na época, foram para casa pra fazer aquela faxina pesada antes da mudança e etc, sabe? Aí eles chegaram lá, começaram a vasculhar a casa e encontraram um colchão de água no quarto principal. Acharam que, o inquilino anterior deixou lá. Só que assim, gente, particularmente eu teria meio nojo de usar o colchão e né, ficar dormindo lá. Bom, cada um foi pro seu canto fazer a faxina e o David ficou fazendo a faxina neste quarto principal. E de repente, do nada, o menino saiu correndo e saiu do quarto, saiu da casa, saiu de tudo, desesperado. A Debbie não sabia o que estava acontecendo e foi falar com o menino, tipo, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? David disse que ele foi empurrado e ele viu um velho com uma camisa xadrez rasgada, calça jeans, pele grossa e avermelhada. E ele virou pra ele e falou assim: cuidado! A irmã dele não acreditou muito, eles terminaram a faxina e voltaram pra casa da mãe deles, Judy, em Brookfield. Mas à noite a família já tava sentada na sala, conversando, e o David já tava de pijama indo dormir, lá no quarto dele. De repente, o menino brotou na sala branco, pálido, suando frio, dizendo que viu o velho de
de novo. Só que dessa vez ele estava com a pele inteira queimada e ao invés dos pés, ele tinha pés de cervo. A Judy disse numa entrevista para o jornal Washington Post no dia 13 de fevereiro de 1981 que assim que seu filho disse aquilo, ela acreditou nele na hora. Ela comentou: li sobre o sobrenatural, ouvi a palestra dos Warrens. Quando David explicou pela primeira vez, pensei que era um fantasma. Mas querida, não era um fantasma. Era o demônio! A família começou a viver o inferno e tudo se manifestava à noite. Um dia que o menino atacou a avó dele com uma faca. Meu, desesperador. Desesperador. Nesse desespero, Debbie pediu pro seu namorado, Arnie, ficar lá na casa dela pra ajudar no rolê. Até então, o Arnie morava com as suas irmãs e a mãe dele em outra casa e a Debbie ainda morava com a mãe e os irmãos. A família começou a precisar revezar os turnos durante a noite pra cuidar do David. E inclusive, porque ele tinha esses ataques que ficava se batendo, precisavam amarrar o menino na cama. Segundo o episódio sobre o caso no programa A Hunting do Discovery Channel, Judy pediu ajuda para o padre da cidade. E ele disse que antes de envolver a igreja, a família precisava acender umas velas brancas e orar, fazer bastante oração pra ver se acontecia alguma coisa, acontecia alguma melhora. E não era só o David que tava virado no giraia. Acontecia coisas estranhas na casa também. Lembra daquele velho que o David viu? Esse velho, na verdade, só ele viu, só o David viu. Só que da casa, as coisas que estavam acontecendo na casa, a família inteira via. Tinha barulhos bizarros vindo do sótão, um brinquedo de David começou a andar sozinho, as coisas levitavam, os livros caíam das prateleiras e teve até uma vez que uma assadeira voou e bateu no teto, deixando uma marca visível no teto. Tipo, não era zoeira. E a Debbie também foi atacada. Ela disse que foi arranhada por uma mão misteriosa verde que saiu do chão e atacou a sua cama durante a noite. Se liga no que ela falou numa entrevista. Eu vi um rosto com dentes pontudos e olhos negros. Essa coisa tinha chifres e orelhas pontudas. E já deu pra perceber que não adiantou muito os conselhos do padre, né? Foi aí que, segundo o programa do Discovery, esse padre entrou em contato com os Warrens. E isso foi exatamente 12 dias depois da primeira aparição do velho para o David. Numa entrevista para o jornal Washington Post, Ed Warren disse que sabia que imediatamente havia algo pesado nisso. Assim que Lorraine entrou na casa, ela também sentiu algo muito ruim naquele lugar. Bom, os Warrens já dentro da casa dos Glatzel e o Ed começou a entrevistar cada membro da família. Primeiro ele entrevistou a família, depois ele foi conversar com o David. E no meio da entrevista com o David, a Lorraine disse que a besta estava no corpo do menino. Se liga aí. Lorraine ainda disse numa entrevista à revista People que viu uma forma preta e nebulosa ao lado de David enquanto Ed entrevistava o garoto. E o mais interessante é que ela sabia que aquilo não era nada positivo. Os Warren chamaram alguns padres da paróquia de São José e fizeram algumas liberações. Mas que liberações são essas? Liberações são exorcismos menores. Não rolou um exorcismo formal porque o bispo da cidade não autorizou. E por quê? Porque a família não passou no teste psicológico que a igreja considera necessário. Isso porque antes de fazer um exorcismo pra lá e pra cá, a igreja precisa entender se realmente existe uma necessidade de um exorcismo. Então por isso que eles fazem toda essa pesquisa, todo esse trabalho para ver se realmente existe uma necessidade real. Segundo o padre e diretor de comunicação da diocese de Bridgeport na época, Nicholas Greco, é uma situação delicada. Nesses casos, você não presume nada. Através de orações e observações, você toma uma decisão. Muitas coisas podemos explicar com a psicologia e, no entanto, não podemos explicar tudo racionalmente. O que estamos procurando é um equilíbrio. Essas coisas existem e acontecem, mas não com muita frequência. Ou seja, o cara percebeu que não dava pra sair por aí fazendo exorcismo a rodo, né? Distribuindo pra galera como se fosse brinde gratuito. Os Warrens participaram de todas as liberações e perceberam que David estava sendo possuído por 43 demônios. E nesse meio tempo, os pais de David também procuraram ajuda psiquiátrica. Só que os médicos sempre falavam que estava tudo normal com o garoto e que ele só tinha dificuldades mínimas de aprendizado. E toda essa ajuda só parecia piorar a situação. Os ataques de David começaram a ficar mais intensos e perigosos. Até que um dia, Ernie Johnson ficou transtornado com aquela situação e desafiou os demônios a possuírem a ele ao invés do garoto. A família entrou em choque.
Ernie gritava: me aceita, me leve ao invés dele. Bom, mas bem que esse cara podia oferecer de outro jeito, né? Sei lá, oferecia liberar pra ele uns episódios de graça na Netflix de uma série pra ele assistir. Sei lá, faz outro jeito aí com o demônio, um outro jeito pra sair, cara. Não precisa oferecer seu corpo, não. Você não dá mais nada. Ernie achou que não ia acontecer mais nada com ele, mas era tarde demais. Desde sempre, Ernie ajudou e acreditou em David. Ele não saía de perto do menino, ajudava a amarrar o menino quando necessário. Ele tinha realmente entendido que o menino estava possuído e fez aquelas provocações. Ele queria fazer de tudo para ajudar David. Ele disse: eu não tenho medo de você, eu vou lutar contra você. As coisas pareciam estar um pouco mais calmas, mas David ainda tinha alguns ataques e não tinha muito mais o que ser feito. Em outono de 1980, lembrando, galera, que a gente tá falando dos Estados Unidos, então o outono lá é de setembro a dezembro. Então nesse período, Deb e Arnie voltaram para a casa que eles alugaram, aquela casa que era supostamente assombrada, que o David viu velho. Mas Arnie já estava muito estranho. Num dia, o Arnie estava olhando para a janela e do nada ele falou: lá está ele, a besta está lá. Então a Deb disse que ele começou a rosnar que nem um animal, arreganhou os dentes e ficou frenético olhando pra frente assim, ó. Deb ficou muito assustada e deu um tapa no Arnie pra ver se ele acordava, mas ele continuou que nem uma pedra assim, intacto com aquele... Então ela deu um segundo tapa e ele, opa, ele foi voltando ao normal e ele não se lembrou de nada. Aí a Debbie explicou que foi nesse exato momento que o demônio tinha possuído ele. O Arnie entrou em choque. E, desde então, Arnie não foi mais a mesma pessoa. Ele começou a mostrar sinais de possessões com mais frequência, inclusive no meio da noite e durante uma missa na igreja. Nesse mesmo período, a Debbie conseguiu um emprego num canil chamado Brookfield Boarding Kennels. E foi aí que o casal conheceu Alan Bono. Guardem esse nome, Alan Bono. Alan Bono era um cara de 40 anos que tinha ido para os Estados Unidos gerenciar o canil da sua irmã. Antes, ele morava na Austrália, administrando uma plantação por 17 meses, até que a sua irmã pediu ajuda para ele administrar o canil dela. Segundo Debbie, o Alan Bono não sabia nada de canis. Ele só ficava sentado, bebendo e olhando todo mundo fazer tudo. Todo mundo mais ou menos, né? Porque basicamente era só a Debbie que trabalhava lá. Então, às vezes ela tinha que chamar outras pessoas da família para ajudar ela. E no dia 16 de fevereiro de 1981, Ernie ligou para o seu trabalho dizendo que estava com uma dor de garganta e que ele não iria poder trabalhar naquele dia. Então Ernie, a sua irmã Wanda, de 15 anos, Janice, de 13 anos, e sua prima Mary, de 9 anos, foram para o canil junto com a Debbie. E então o dia foi passando e à tarde, quando Alan Bono foi comprar o almoço de todo mundo em um bar local chamado Mangy Mooch, ele não só comprou comida, como ele também comprou garrafas de vinho. De acordo com o depoimento de Wanda para o Washington Post, Debbie e Ernie tomaram um pouquinho de vinho, mas nada comparado à quantidade do que o Bono tomou. Segundo ela, dava pra ver que Bono bebia muito, muito mais mesmo. Depois do almoço, todo mundo voltou pro canil. E assim que chegaram, Alan Bono colocou uma música muito alta que já começou a incomodar Arnie. Já no final da tarde, Debbie levou as meninas para pegar a pizza que eles tinham pedido. Só que nesse momento, Debbie sentiu uma energia muito estranha. Então Debbie começou a apressar as meninas, dizendo que algo muito ruim estava para acontecer e que tinha uma tensão muito tensa no ar. De volta para a área do canil, Bono então levou todo mundo para o seu apartamento, que ficava logo no andar de cima do canil. E ele já estava bem alterado por causa do vinho que ele tinha tomado. E chegando lá no apartamento, ele ligou a TV, mas tipo assim, ele ligou tão alto que Ernie já começou a ficar irritado e Bono já começou a apresentar umas características estranhas. Ou seja, o Bono também não tava legal não. Bono começou aos poucos a socar a sua mão. Sabe aquelas coisas bem babaca de bêbado? O cara que já tá bêbado, tá sentindo um valentão lá, começa a dar soco na mão. Ele começou a fazer isso. Do lado do Arnie, que não tava legal da cabeça, não. Aí, nesse meio tempo, o Arnie desceu pra pegar algumas coisas no carro e a Debbie já percebeu que tava rolando uma tensão no ar e começou a insistir pra todo mundo descer essas escadas correndo. Só que nisso, o Bono agarrou a Mary e não quis soltar por nada. Arnie voltou e viu aquela cena e aí, meus queridos, ele mandou o Bono largar a Mary e, segundo a Wanda, de repente,
tudo se partiu. Eu não sei explicar, simplesmente rolou só isso. Mary e Janice correram para o carro, enquanto Debbie estava entre o Bono e o Arnie, e a Wanda estava ajudando a segurar o Arnie. Mas ela disse que ele estava como uma pedra, que ela não conseguia mover o cara. Arnie começou a rosnar como um animal, e a Wanda disse que nesse tempo ela viu alguma coisa brilhando no ar e depois parou. Arnie pegou uma faca de 10 centímetros que ele sempre carregava e esfaqueou Alan Bono. Depois ele saiu correndo em direção da floresta, sempre olhando pra frente. Debbie e Wanda disseram ao jornal Washington Post que Alan Bono ficou parado apertando seu pulso durante um tempo, e ele ficou ali alguns segundos até cair de cara no chão. Imagina essa cena, cara, você tá com tipo 15 anos e tem uma menina de 9 anos vendo o que tava acontecendo. Não, se bem que ela já tava indo pro carro, não entendi se ela viu o Arnie esfaqueando o outro ou não, mas imagina essa cena, cara, esse ataque, do nada o cara começa a correr e tipo, meu Deus do céu, o que você faz? A polícia encontrou Arnie Johnson 3 quilômetros de distância da cena do crime, e agora é que começa a parte mais bizarra. Se bem que assim, tudo foi bizarro e sinistro até agora. No dia 17 de fevereiro de 1981, um dia depois do crime, Lorraine ligou para a polícia. Ela disse que Arnie estava possuído quando matou o Bono, mas claro que a polícia nem quis saber. Aí começou o auê todo. John Anderson, o chefe de polícia na época, disse que, abre aspas, acreditam que houve uma discussão que terminou em morte. A única coisa que chocou o mundo, além da possessão, foi porque esse foi o primeiro assassinato na história da cidade de Brookfield. Inclusive, ele disse que ele ganhou um crucifixo dourado para proteção dele, e o ministro da Califórnia ligou para ele dizendo que iria até lá abençoar o cara pessoalmente, e ainda concluiu dizendo: você está em um grave perigo mortal. Arnie estava sob custódia e começou o processo de julgamento. Martin Milena era o seu advogado e o cara fez de tudo para tentar inocentar o Arnie. Milena entrevistou todos os membros da família, os Warrens, e estudou muito o caso para saber como que ele ia poder defender. Ele acreditou na possessão e esse foi o seu maior argumento. Estou muito confiante. Eu poderia colocar o Papa e ele lhe diria que, se um sujeito é possuído por um demônio, ele não é responsável. O advogado foi até Londres para investigar casos parecidos para ajudar na defesa. Ele queria levar especialistas e os padres que fizeram as libertações em David para depor. A gente não sabe se os padres falaram com o advogado ou não, mas o bispo Bridgeport recusou os padres de falarem com a imprensa. Ele queria defender a dignidade do garoto integralmente. O advogado de Arnie deu entrevista para a imprensa na época e disse que sabia o porquê o diabo tinha escolhido Alan Bono. Mas se liga, é meio engraçada essa explicação do cara. Ele disse, abre aspas, pensa nisso, qual é o nome dele? Bono. Que tipo de nome que é? Italiano. O que Bono quer dizer em italiano? Bom. E o mal gosta de destruir o bem. Ou seja, porque o nome do cara significa bom em italiano, o diabo escolheu ele porque o nome dele é bom. E o mal destrói o bem. Os Warrens se encontraram com Minella e disseram que quando uma pessoa está possuída, ela não tem controle das suas ações. As feridas que Arnie fez em Bono eram extremamente profundas, ou seja, não eram feitas por um humano. Os Warrens disseram que o que tornou esse caso único foi a sequência da possessão e depois o assassinato, que aconteceu 7 meses depois que a família começou a enfrentar o problema. Ele disse que as pessoas precisavam ver o que aconteceu antes da tragédia. Isso é uma batalha entre o bem e o mal. Inclusive, deixa eu até sentar. Inclusive, gente, os Warrens classificaram esse caso como 9,5. A nota foi 9,5 de 10. Como assim? Tipo assim, eu acho muito engraçado, tipo, eles classificarem. Não, esse caso foi 9,5. Por que foi 9,5? Por que não foi 10? O que faltou pra ter 10? Teve possessão, teve possessão de 43 demônios no garoto. Um demônio saiu dele e foi pro adulto. E o adulto matou outro adulto. Como não foi 10? Pô. Até então, Arnie estava na prisão esperando o julgamento final, enquanto David ainda estava possuído. Por mais que ele ainda estava tendo, tipo, uns problemas um pouco menor do que ele estava tendo antes, ele continuava possuído. No julgamento, Minella usou todas as suas defesas. Mas o juiz não aceitou possessão demoníaca como defesa. Ele disse que isso era irrelativo e não científico.
Judy Glatzel, a mãe de David, ficou indignada com o juiz. Ela falava que as pessoas acreditam em Jesus Cristo, então automaticamente elas têm que acreditar no diabo também. Se elas acreditam no bem, tem que acreditar no mal. Debbie defendeu Arnie, dizendo que ele sempre foi uma pessoa calma e bondosa. Ele só estava querendo ajudar o seu irmão mais novo. No dia 24 de novembro de 1981, Arnie Cheyenne Johnson foi considerado culpado por homicídio culposo. E pegou uma condenação de 10 a 20 anos de prisão. Porém, o cara só ficou 5 anos preso. Aí, eu fico pensando assim, vamos voltar um pouco no caso. Eu acho que ele é culpado, mas ele não é tão culpado assim, porque o Bono agarrou a menina de 9 anos e não quis soltar a menina de 9 anos. Então meio que rolou um desentendimento, mas porque o cara foi meio tipo pedófilo, sabe? O cara tipo agarrou a menina e falou assim, não, fica aqui e tal, sei lá o que, já tava nervoso. Então o Alan Bono também não foi tão vítima assim. Esse caso foi mundialmente falado na época, e também, né, uma história dessa é tipo um prato cheio pra imprensa, né? E também não só da imprensa, mas como de produtoras e editoras pra querer saber do caso, pra lançar filme, livro, a rodo, né? E pra falar em livro, a Lorraine confirmou que sim, eles iam escrever um livro sobre esse caso. Só que o David e o Carl não gostaram muito. Carl também é irmão de David, que até então não tinha aparecido na história, mas agora ele apareceu. Se liga o porquê. O escritor Gerald Brittle, junto com os Warrens, escreveram um livro chamado The Devil in Connecticut. Só que a família ficou muito revoltada e disse que eles foram aproveitados. Carl falou que o livro e a história era tudo uma farsa e que os Warrens tinham feito isso por dinheiro. O escritor rebateu dizendo que a família queria sim que a história fosse contada, até porque ele tinha na posse dele mais de 100 horas de entrevistas gravadas em vídeo da família. Lorraine defendeu o livro e negou as alegações de Carl. E ela ainda disse que os lucros foram sim divididos com a família, confirmando que $2.000 foram pagos a eles. Arnie e o Debbie acreditaram e apoiaram os Warrens defendendo esse livro. O Carl comentou numa entrevista para o Mirror UK que ele estava escrevendo um livro junto com o David, com a versão deles, do que tinha acontecido. E o livro tem nome de Along Through the Valley. Nesse mesmo ano, 2006, esse livro, o The Devil in Connecticut, ele foi republicado. Só que aí o David e o Carl já estavam, mano, afiadíssimos e eles processaram o autor e os editores que lançaram o livro por violação de privacidade, difamação e inflexão de sofrimento emocional. E lembra daquele episódio sobre o caso da série A Hunting do Discovery Channel? Então, eles lançaram nesse mesmo ano, em 2006. E se vocês quiserem ficarem curiosos, eu deixei o link aqui embaixo, só que ele é em inglês e sem legenda. E particularmente, assim, nesse episódio aparece a Debbie, a Lorraine e um suposto Arnie depondo. Por que eu falei suposto? Porque assim, eu assisti ele todo, só que assim, na hora que entrou o Arnie, apareceu um cara muito diferente. Eu não sei, eu não entendi se aquele, na verdade, era o David pequeno ou se realmente era o Arnie. Porque na hora que eles começaram a falar, não aparece o nominho da pessoa, sabe? Em documentário normal, que aparece, a pessoa começa a falar, blá, blá, blá. Aparece Anitta Borges, dona do canal Muita Brisa, sabe? Não apareceu isso. Eu fiquei meio na dúvida se era o Arnie, ou o David, ou o Carl, ou alguém pra, sei lá. Bom, e que fim levaram? Debbie e Arnie continuaram casados, felizes para sempre. Olha que casal bonito, que casal exemplar, né? Nem o demônio separa. Ó, isso que é casamento. Isso é casamento. O demônio nunca vai separar a gente, né, vida? Fato. Não. Segundo sua mãe, ele virou um menino mais triste, bravo e quieto. Agora ele é um adulto normal e até ajudou Carl ao escrever o livro. E agora estamos ansiosíssimos para o lançamento de Invocação do Mal 3. A gente quer muito ver o que eles vão fazer com essa história, né? Essa é a história real, legal. Agora quero ver como vai ficar meio hollywoodiano em cima disso, se vai ter demônio e tudo lá. Quero ver, tô ansioso, tô muito ansioso. Eu também. Acho que vai ser mais sombrio. Eu acho que eles vão apostar nisso. Fazer um negócio mais dark, mais escuro. Talvez, por exemplo, o velho que o David viu. Como é que eles vão fazer isso? Tipo, acho que, mano, vai ser um velho carrasquento, tipo... Assim, gente, eu tô ansiosa. Tô muito ansiosa. E eu tenho certeza que vai ter jumpscare. Não, com certeza.
Invocação do Mal é clássico por isso, é só conhecido por isso. Agora a gente vai ter que aguentar essa ansiedade até setembro de 2020, né? Só lá que vai lançar. Mas pode ficar tranquilo que até lá a gente vai atualizando vocês das novidades que vão saindo, tá? Fica tranquilo. Se não for aqui no canal, vai ser lá no nosso Instagram, então já segue o @muitabrisa. E também segue a gente, que a gente tá sempre postando novidades nos nossos também. Inclusive, se você quer acompanhar os bastidores do canal, lá é o lugar certo. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até o final. Muito obrigada pelo seu like maravilhoso nesse vídeo e pelo seu comentário que eu sei que você deixou. E conta pra gente o que você achou dessa história. Você já conhecia? Não conhecia? Conhecia alguns detalhes? O que você não conhecia? Ou se você conhece algum detalhe que a gente não mencionou aqui, comenta aqui embaixo e vamos discutir. Vamos todo mundo dar a mão e ficar ansioso esperando por esse filme. Pode deixar que a gente vai passando as novidades pra vocês. E, gente, só tem mais um vídeo de 2019. E, cara, gente, 2020, já estamos no outro... Mano, na outra... Acabou a década. Acabou a década. Então é isso, galera. Vem muita novidade por aí. Espero que vocês acompanhem a gente até o final. Demorou? Até a próxima brisa.